Meus irmãos, a paz do Senhor, passando aqui para mais uma aula, matéria nova, introdução ao Novo Testamento. Terminamos o Antigo, agora vamos dar seguimento ao Novo. Eu tenho certeza que Deus, através dessa apostila, vai impactar o teu coração. Você vai aprender o campo teórico para poder exercer na prática. Vamos orar? Senhor, eu quero, Pai, te louvar e agradecer por essa oportunidade a qual o Senhor nos concede e nos dá, de estarmos aqui reunidos no Teu nome, Senhor. Mais um dia de aula e eu quero te pedir, ó Pai, a Tua graça sobre esta aula, que o Teu Espírito Santo venha nos agraciar, venha nos revelar o Teu Espírito por trás da letra, nos dando a compreensão exata de tudo aquilo que o Senhor quer transmitir aos nossos corações. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Amados, não posso deixar também de agradecer a compreensão dos irmãos, tá? Que entenderam o meu momento de não estar bem, tanto emocional como psicologicamente, para dar aula no sábado passado presencial. Tá? Estou aqui agradecendo todos os alunos, agradecendo aqui toda a diretoria da Gamaliel. Muito obrigado, tá bom? Tanto a diretoria como o secretariado. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, grato por você que orou pela minha vida. Estamos basicamente bem, ainda a ficha não caiu, mas a gente entende que ele está num lugar melhor do que a gente. Em breve vamos nos encontrar, tá bom? Em memória, Júnior Massola. Vamos lá. Se controlar não que se dá aula. Vamos lá. Introdução ao Novo Testamento. Fundo histórico do Novo Testamento. História interbíblica. Um estudo adequado da Bíblia não pode ser feito sem uma consciência aguda das diferenças nas atitudes e estruturas políticas, culturais e religiosas que existem entre o Antigo e o Novo Testamento. Supor-se-ia, logicamente, um certo desenvolvimento durante os 430 anos que decorrem entre os dois livros. Mas as várias mudanças observáveis devem ser exemplificadas. É necessário, portanto, voltar-se na história até o tempo entre os dois testamentos, a fim de se apreciar mais completamente a situação pressuposta no Novo Testamento. Observou aqui? O autor disse que 430 anos. De que livro até que livro? Vamos lá. O Antigo Testamento, a gente termina com o livro de Malaquias. Tá? O último profeta do Antigo Testamento é o profeta Malaquias. A visibilidade está boa? 430 anos até Mateus. Esses 430 anos aqui, ou 400 anos interbíblicos, tá? Que a gente ouve muito falar, é o período interbíblico. Tá? Deixa eu tirar a foto aqui para depois postar no grupo. Então, observe. De Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, tá? Antigo Testamento, até Mateus, são 430 anos, tá? Primeiro livro do Novo Testamento, ok? Tirar foto para depois postar no grupo a guisa de esclarecimento para vocês alunos.
Ok? Então vamos lá. Segmento. A história interbíblica abrange o período entre a composição dos 2 últimos livros do Antigo Testamento e a composição do Novo Testamento. Tal período marca a passagem do Antigo Testamento, Velha Aliança. Eu não gosto do termo velha, tá? Eu gosto do termo Antiga Aliança. Tá? É porque assim a Bíblia se refere como Antiga Aliança. Tá? Nos mandos escritos originais nunca aparece velha, porque velha é uma coisa que você não usa mais. Quem usa roupa velha? Quem usa sapato velho? Né? Quem usa um terno velho, uma saia velha? Ninguém. Então, o que é antigo, você não se descarta. Por quê? Porque nos dias modernos, aquilo que é mais antigo hoje tem mais valor. Ok? Então, eu não gosto desse termo velho, eu gosto de Antiga Aliança. Para o Novo Testamento, Nova Aliança. Tá? Lembrando que, tanto como o Antigo Testamento, como o Novo Testamento, está um apontado para o outro. Tá? O novo não veio abolir o velho, ou melhor dizendo, não veio abolir o Antigo Testamento. Melhor dizendo, o novo veio para concluir o antigo. Tá bom? Porque um está apontado para o outro. O Antigo Testamento fala da pessoa de Jesus, fala do sacrifício vicário de Jesus, fala da ressurreição, fala de arrebatamento, fala de volta de Cristo, enfim. E o Novo Testamento é a mesma coisa. Então não existe essa que o antigo foi abolido, não. Tá? Um completa o outro. Ok? Por isso, usa-se a expressão intertestamentário. Inter, entre, testamentário, testamento. Esse período teve a duração de aproximadamente 430 anos. Denominado ocasionalmente como 400 anos de silêncio. Por que 400 anos de silêncio? Irmão, Deus não se cala. Jamais Deus se cala. Jamais. Se Deus está calado para mim, provavelmente está falando com outras pessoas. Deus não se cala, tá? Existe uma expressão que dizem assim: a Bíblia aberta é a boca de Deus falando. Desculpa a expressão chula e a expressividade que eu vou tomar aqui. Se assim Deus está falando, assim eu calei a boca de Deus? Tá? Para nascer um arroz com feijão, para calar a boca de Deus, não existe, tá? Então veja bem, esse período de silêncio de Deus foi para a nação judaica. Tá? Nesse período não se levantou profeta falando no nome do Senhor para essa nação. Porque Deus, em quaisquer situação, ou em quaisquer lugar que esteja do globo terráqueo, Ele vai falar com alguém. Seja diretamente ou indiretamente, Deus sempre vai falar com alguém. Quando Ele não fala diretamente, Ele usa circunstâncias para falar conosco. Ele usa dos seus artifícios para se comunicar com a gente, até porque Deus é um Deus de relacionamento. Lembra de Adão? Deus é tão Deus de relacionamento que na viração do dia, 6 horas da tarde, Deus descia para conversar com Adão. Se você observar, o pecado não é problema para Deus. Deus não tem problema com o pecado. Mas o pecado afasta o homem de Deus. Não Deus do pecador, mas o pecador do seu Criador. Quer ver prova bíblica para isso? Abra comigo a sua Bíblia. Isaías, capítulo de número 59. Isaías, capítulo de número 59. Isaías 59, 2 vai dizer assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão ou separação entre você e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então observe,
O que distancia é Deus do homem? Ou o pecado faz o homem se afastar de Deus? Automaticamente o pecado te distancia de Deus, porque Adão pecou. Aonde Deus estava na viração do dia? No mesmo lugar, no ponto de encontro, na hora marcada e no local exato. E cadê Adão? Adão se distanciou. Então pega essa palavra aqui. Em meio às circunstâncias da vida, em meio a um tempo caótico de esfriamento espiritual, um período de pandemia, a qual o Covid-19 fez com que muitos se afastassem da igreja e hoje não se encontra força para regressar. Eu não sei o que te afastou de Deus, mas nessa hora, como voz profética do Eterno aqui neste lugar, eu falo para você, é tempo de você se aproximar novamente do seu Criador, porque Ele está no mesmo lugar, no local do encontro, te esperando, tá bom? Ah, mas eu quero que Deus venha até a mim. Não, Ele está no mesmo lugar. A Bíblia diz, chegai você a Deus, e Ele chegará a vós. O primeiro passo sempre será do homem, depois Deus encarrega de toda a situação. Salmo 37, parágrafo 5 vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor. O primeiro passo é de quem? Do homem. A entrega de quem? De Deus não. A entrega é humana. Depois, as demais coisas que Ele vai fazer, aí já é com Ele. Então, primeiro passo, você que tem que dar. A atitude tem que partir de você. Depois, Deus encarrega de fazer o resto. Vamos lá. Denominado ocasionalmente de 400 anos de silêncio, pois verifica-se um vazio nos registros bíblicos, decorrente do silenciamento da voz, observou? Silenciamento da voz profética, não de Deus. Da voz profética, está apontado para o homem, tá? Está apontado para o homem, não para Deus, porque Deus não se cala, tá? Não existe quaisquer situações ou qualquer momento que possa calar nosso Deus, ok? O Antigo Testamento encerra-se com os filhos de Israel sob a denominação dos persas. No Novo Testamento, a Palestina é subserviente aos romanos. A história política que se denota esta mudança incide em 4 partes: o período persa, o período grego, o período macabeu ou Hasmoneu, o período da independência e o período romano. O período persa, período de 430 a 332 a.C. A história do Antigo Testamento termina por volta de 430 a.C., com o profeta Malaquias. Os babilônios, que tinham destruído Jerusalém em 586 a.C., foram conquistados pelos medos e persas. O rei persa Ciro permitiu que os judeus regressassem a Jerusalém em 536 a.C., sob a liderança de Esdras e Neemias. O templo e os muros da cidade foram reconstruídos. Portanto, no fim do Antigo Testamento, Judá era uma província persa. Observe isso aqui. Os anais históricos vão dizer que Deus suscita um homem por nome Ciro, da dinastia Medo-Persa. Um homem para poder tirar Israel da mão dos babilônios. Melhor dizendo, tirar Jerusalém da mão dos babilônios, tá? Porque nesse período aqui os reinos foram divididos, tá? E se você observar aqui, Ciro libera a volta de alguns para Jerusalém. Alguns saírem da Babilônia e voltarem para Jerusalém. Só que os registros históricos vão dizer que vão levar 3 levas para eles poderem voltar. Porque aqui está a grande problemática, gente. Eles não são da Babilônia. Estão como escravos na Babilônia. Tá? Estão em cativeiro na Babilônia. Mas tem gente que é tão difícil, gente, tão difícil de lidar com a pessoa, que eles se acostumam com o lugar. Ciro vem e liberta. Ciro é uma espécie de Cristo, gente.
É uma tipologia de Cristo. Vem, liberta e manda o povo voltar para a terra. Irmão, nós não somos dessa terra. Só que o nosso problema é que nós estamos igual a Jerusalém. Se apegamos à Babilônia. E não queremos voltar para casa. Então eles voltam em 3 levas. Por quê? Estão acostumados com a terra. Estão acostumados com o lugar. Voltar para casa para quê? Já construí amizade aqui. Meu vizinho é tão bom. A minha vizinhança é tão bacana. Fiz negócios. Fiz negócios, boa vida. Fiz negócios. Tô crescendo aqui. Só que observe uma coisa. Satanás sempre vai usar de artifício para te prender na terra. Em contrapartida, nós não somos dessa terra. Ciro é uma tipologia de Cristo, que veio nos libertar para quê? Para a gente voltar para casa. Então se desprenda de tudo aquilo que hoje está te segurando na Babilônia. Gente. Abra mão daquilo que está te prendendo aonde você não deveria estar. Está te agarrando aonde você não deveria estar. Você tem até desejo de ir para Jerusalém, de voltar para a terra, de voltar para as suas origens, mas você se apegou tanto à Babilônia, e nessa hora eu estou falando que o sangue de Cristo te libertou. Abra mão da Babilônia e volta para a sua terra de origem. Pega isso aqui, abra mão de tudo aquilo que está te prendendo à Babilônia, para que você possa ter o direito de voltar para a terra. De entrar na terra. Oh, glória. Vamos lá. Então, eu vou postar no grupo, mas você coloca um pause na tela e escreva isso aqui. Acho que é do tempo de você escrever. Então, deixa eu apagar isso aqui. Ó. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Vamos ver as 3 levas. Ó. Primeira leva. Tá aparecendo aí? Primeira leva foi com Zorobabel. Primeira leva foi com Zorobabel. Eu vou escrever direto pra vocês escreverem, tá? Com Zorobabel, ó, vírgula, ó. Depois dessa primeira leva, 59 anos depois, segunda leva foi com Esdras. Esdras. 13 anos depois, a terceira leva Neemias. Foi com Neemias. Aí vocês observam, ó, a primeira leva foi com Zorobabel, tá? Aí a apostila vem e nos dá um ápice aqui, ó, em 536, ó, primeira leva, vamos lá, ó, primeira leva, Zorobabel, primeira leva. 59 anos depois, a segunda leva foi com Esdras. 13 anos depois, a terceira leva foi com Neemias. Aí vamos, aliás, esquece isso aqui, vamos datar isso aqui agora no papel, ó. Ó, vamos datar isso aqui no papel, ó. Primeira. Ó. 516. Antes de Cristo. Segunda.
Tá, esse aqui, ó. Zorobabel, tá, gente? Tem que botar, ó. Zorobabel. A segunda, 457 antes de Cristo, com Esdras. Com Esdras. E a terceira leva, de Cristo, com Neemias. Primeira leva com Zorobabel. Depois, 59 anos depois, segunda leva. 13 anos depois, terceira leva com Neemias. Tá? Primeira leva, 516 a.C. com Zorobabel. Segunda leva, 457 a.C. com Esdras. Terceira leva, 444 a.C. com Neemias. Tá, ok? Vou tirar uma foto aqui para poder botar no quadro. Observe uma coisa aqui que eu tenho que falar para vocês. A primeira leva, Zorobabel vai lidar com o templo. Tá? Ele vai lidar com o templo. Aqui é uma grande problemática. Por quê? Depois desse quadro aqui, eu vou colocar o que Salomão gastou no templo, para vocês terem uma ideia. Tá? Vou passar a ata. Tá? Por isso que toda igreja tem que trabalhar com ata. Tá? Vou passar a ata do que Salomão gastou com o templo. O que é uma ata? A ata é uma transparência do rei Salomão para os seus súditos. Tá? Até porque foram os súditos que investiram oferta, ouro, prata, bronze, ouro, enfim, pedra preciosa, enfim. Então Salomão, ele vai fazer uma ata que vai prestar conta de tudo que entrou e de tudo que saiu, de funcionário. Não vou colocar tudo na íntegra, mas vou colocar as partes mais importantes para vocês terem uma noção. Então Zorobabel aqui, ele vai enfrentar uma grande dificuldade. Por quê? Porque ninguém tinha recurso para fazer o que Salomão fez. Então vão largar a casa de Deus abandonada. E Deus nunca quis que o povo fizesse aquilo que não tinha condição de fazer. Deus sempre exigiu do povo aquilo que eles podiam fazer. Porque eles vão dizer assim, ó, nós não temos recurso para poder cuidar da casa de Deus. Mas a casa deles estão embolsada. A casa deles estão pintada. A casa deles estão bem trabalhada. E Deus, e a minha casa? Então quer dizer que vocês cuidam mais da casa de vocês do que da minha? Ah, mas nós não temos condições de cuidar da casa de Deus como Salomão fez. A gente queria fazer igual Salomão. Deus está falando, não, eu não quero que vocês façam igual Salomão. Eu quero que vocês façam aquilo que vocês têm condição de fazer. Mas faça. Porque a nossa problemática é querer fazer além do que nós podemos fazer. Ah, então já que eu não posso fazer, eu queria dar 10 mil. Mas já que eu não posso dar 10 mil, então 100 também eu não dou. Eu queria dar 10 mil, você falou, não, eu não quero que você dê 10 mil, eu quero que você dê os 100. Eu quero que você trabalhe com aquilo que você tem. Porque Deus sempre nos ensinou a trabalhar com aquilo que nós temos. Mestre, dispersa a multidão, porque já estão 3 dias com a gente e não tem o que comer. Veja o que vocês têm. Vai querer trabalhar com aquilo que a gente tem. Ah, só tem um rapazinho aqui com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tantos? Aí você observe a expressão de André. André não tem, mas está questionando o pouco que alguém tem. Aí Deus, opa André, fica tranquilo. Você queria trabalhar com muito, por isso que tu não está trabalhando. Mas deixa eu trabalhar um pouco que o cara tem, que o rapazinho tem, que o menino tem. Traz esse pouco para cá. Porque Deus nunca quis trabalhar com muito que você tem. Deus sempre quis trabalhar com aquilo que você tem. Simples. Porque tem gente que quer dar além daquilo que pode. Então, por ele querer dar aquilo que ele não pode, então ele não dá.
Ele quer dar aquilo que não pode, então ele não dá. Aí eu falo assim, então já que você quer dar aquilo que você não pode, você não dá, dá aquilo que você pode. Aí aquilo que ele pode, ele segura. Aí então observa. Depois vou colocar isso aqui, tá? Vamos para a Bíblia. Ó, AG1. AG1. Isso aqui ficou tão gostoso que é AG1. Vamos lá. Vamos lá, ó. Ageu. Vê se pega aí, vida. Ó. Pegou? Uhum. AG1. Vamos ler, quer ver? Vamos ler do 2. Ao 11 só. Vou ler muito extenso não. Olha só. Ageu, capítulo 1, do 2 ao 11. Olha que responsabilidade o Eterno está chamando eles. Olha, vamos lá, ó. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo. Já viu que a pessoa vai fazer? Não está no tempo, não está no tempo não. Ainda não é o tempo não. Dizendo, ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas, embolsadas, e a minha casa ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ele está dizendo assim, olhe para o caminho de vocês. Semeai muito. Olha, gente, semeai muito. Você observa, eles não estão fazendo para Deus, mas ainda tem semente. Só que, irmão, olha a veracidade do texto. Semeais muito, mas recolhei pouco. Ai, meu Deus do céu. Ele está falando assim, ó, semente vocês têm, mas a terra não deixa vocês colher o que vocês semeiam. Que a terra é minha. Alô, Zimerg de Ofória. Vocês têm até no armário, mas não passa disso. Não progride, não avança, não tem fartura, não tem prosperidade. Semente vocês têm. Aí o que vocês fazem? A casa está abandonada, a minha casa tá bem mobiliada, tá embolsada, tá pintada, então eu vou usar muito o que eu tenho para quê? Na casa não, vou usar na terra. Aí Deus diz assim, não, semente até vocês têm muito, mas se vocês não cuidarem da minha casa, vocês recolhem pouco. Está aqui no texto. Semeais muito e recolheis pouco. Comei, mas não fica satisfeito. Sabe esse texto aqui, irmão? Esse texto aqui não está falando só de gastronomia. Não, isso aqui vai muito além. Se a gente pegar uma ferramenta da hermenêutica, a gente vai ver que essa pessoa aqui tem, eles até têm, mas nunca estão satisfeitos com aquilo que tem. Eu tô sentindo muito Deus aqui. O que eles têm não tem prazer, não dão prazer a Ele. Já viu pessoa que anda com carro do ano, anda de carro do ano, tem 2, 3 casas, mas não tem prazer de viver? Não tem paz consigo? Porque está em paz com Deus? Porque está em guerra com Deus? E eu conheço pessoas que moram de aluguel, que moram de barraco, de pau a pique, mas tem paz com Deus. Então são satisfeitos por aquilo que tem. Bebei, mas vocês não ficam saciados. E observe isso aqui, essa parte final aqui. E o que vocês recebem em salário, recebe salário num saquetel furado. Não, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Jéssica fez uma cara ali que eu tenho que explicar o que é isso.
Saquetel furado é um saco onde guarda dinheiro ou ouro, mas só que tá furado. Recebeu na rua, até chegar em casa já tá sem nada. Aí fala assim, rapaz, eu recebi meu dinheiro, o dinheiro não deu pra nada, hein? Por um acaso você tem priorizado as coisas de Deus? Ele chama Pedro, num particular, em Lucas 5, quando ele pede o barco de Pedro. Irmão, Pedro queria peixe. Eu tô a noite toda pescando, com fome, o cara vem de manhã e me pede meu barco. Pra quê? Pra me levar para alto mar logo? Não. Pra ensinar a multidão. Pra levar a palavra de Deus. Pra quê? Pra priorizar o reino. Jesus está colocando em primeiro lugar o reino. O peixe que Pedro queria, ele vai dizer em Mateus 6, buscar em primeiro o reino e a sua justiça. As demais coisas, que é peixe, que é trabalho, que é carro, que é a casa, ele acrescenta. Só que você precisa aprender a priorizar as coisas de Deus. Eu pergunto para você, aluno, Deus, ele é prioridade na tua vida? Deus tá falando comigo aqui. Ó, isso não é uma aula somente. É muito mais que uma aula de Elevória. Porque Deus está falando com você também aí. Enquanto você não priorizar as coisas de Deus, Deus nunca vai priorizar as suas coisas. Esse minutinho é para você fazer uma autoanálise na sua vida. Começa a colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Deus não aceita ficar em segundo lugar. O apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo, ele nos lida com ciúme. Já namorou mulher ciumenta? Né, Jéssica? Já namorou homem ciumento? Faz barraco? Tá, isso não é Jéssica não, tá, gente? Tô de pilha aqui com ela, tá? Que faz barraco, mulher que faz barraco, grita. Mano, imagina a expressão Deus com ciúme da tua vida. Você deixando ele em segundo plano. Ele vai fazer um barraco santo, irmão. Você entende, sabe? Alguma coisa ele vai fazer pra te trazer de volta pra ele. Ele faz. Porque te perder não perde. Vamos prosseguir isso aqui? Vamos prosseguir? Vamos prosseguir? Aí o cara sempre fala assim, eu nunca tenho dinheiro pra nada. De fato, não tem dinheiro pra nada mesmo. Por quê? Porque não está priorizando as coisas de Deus. Pastor, quando é que eu priorizo as coisas de Deus? Quando você ajuda a obra. Quando você ajuda um órfão, necessitado, mendigo. Você priorizar as coisas de Deus. Essa é a verdadeira religião. Tiago 1,7. Cuidar do órfão, necessitado, do aflito e da viúva. Irmão, se eu for na rua e encontrar com 10 pessoas que estão necessitadas, 10 pessoas eu vou ajudar. A minha esposa está aqui de prova. Eu não perco a oportunidade. Mas vamos lá. Versículo 7. De Ageu 1, do 2 ao 11. Estamos no 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aplicai o vosso coração os vossos caminhos. Deus está mandando de novo o povo olhar para os seus caminhos. Deus está dizendo assim, olha o que vocês estão fazendo. Vê se é certo. Irmão, tu pode me enganar. A Deus tu não engana não, gente. A Deus não. Ele vai fazer, olha pro caminho de vocês, gente. Vocês estão dando desculpa por... Vocês estão dando desculpa. Pastor Babel, irmão. O sacerdote. O sumo sacerdote. Tá colando pra eles. Pra mim não. Olha pro caminho de vocês, gente. Olha o 8. Aí eu falo assim, agora subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa. E dela me agradei. Tá falando assim, ó, Salomão fez de pedra preciosas, de ouro. Faz com madeira. Vocês vão me agradar. Alai de Blésia.
Não, Senhor, eu quero fazer de ouro. Tu pode fazer de ouro? Não, então pega madeira e faz para mim. Não, eu quero dar 10 ar-condicionados para a igreja. Tu tem condição? Não. Então dá um ventilador. Eu quero dar umas cadeiras acolchadas para a igreja. Tu tem condição? Não. Então dá uma cadeira de plástico. Que eu vou me agradar. Mas só não fica almejando fazer coisas que você não pode fazer. Faz o que você pode fazer. Com isso eu vou me agradar. Deus não está apegado a coisas, sabe, estupefatas, sabe, coisas grandes. Não, não pode fazer grande. Faz pequena, que você vai me agradar. Faz com as tuas condições, com teu ânimo, com a tua força, aonde tua mão alcança, e você vai me agradar. E eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que vocês alcançam pouco. Porque está deixando de priorizar as coisas de Deus. Você faz muito plano, fazer isso, ou fazer aquilo, eu vou comprar, eu vou construir, eu vou ampliar, eu vou abrir um negócio X. Ele fala, tu está olhando para muito. Mas está alcançando muito pouco. Porque deixou de priorizar a minha casa. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, olha, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu assopro. Por quê? Aí pergunta, por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa. O cara manjou fazer tanta coisa, não conseguiu fazer nada, porque colocou o dia no saco tá furado, tá alcançando pouco, aí quando chega com um pouquinho em casa, Deus fala assim, ó, assopra. Esse assopro vai para a farmácia, vai para o mercadinho, vai para a luz, vai para a água, vai para o cartão de crédito. Que você fala que é devorador, mas não é você mesmo. Devorador fica no teu chinelo porque tu gasta mesmo. Entendeu? Aí vai dizer assim, assoprei. Por quê? Ele não responde, por causa da minha casa. Que está deserta, por causa da minha casa que está deserta. E cada um de vós corre para sua casa. Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. Então, você lembrou que vocês semearam até muito? Mas toda semente depende de quê? Dois fatores primordiais. Orvalho, ou chuva, seja ela temporã ou serôdia, e a terra. Eu estou dizendo assim, eu fechei o céu, disse para a terra, não produz. E aí? Fala tu, terra. O que tu vai arrumar agora? A água não desce e a terra não deixa germinar? Porque, de fato, são mais obedientes do que a gente. A terra tem cérebro, tem raciocínio, tem QI, tem hipocampo, cortex? Tem. E a chuva tem? Mas eles obedecem, né? E quem tem não obedece. Mas vamos ler o 11 para terminar? Eu fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Ou seja, se você não priorizar as coisas de Deus, você vai fazer e nunca vai ter. Vai almejar, vai idealizar, vai fazer planos futurísticos, mas não vai alcançar absolutamente nada. Por quê? Porque deixou de priorizar as coisas de Deus. Observe isso aqui. Prioriza, coloca em primeiro lugar as coisas de Deus. Depois, aquilo que você precisa, aquilo que você idealiza, ele vai acrescentar. Ok? Estou na água que a gente retorna para a apostila. Então, observe. Zorobabel, daquilo que eu falei com vocês, templo,
Esdras implementou as leis, tá? Porque não adianta ter templo, ter igreja, se não tiver palavra. E Neemias veio para reconstruir muro. O muro fala de limite. Igreja, que é o templo, palavra e limite. Porque toda igreja tem que ter palavra e tem que ter limite. A igreja é a base da sociedade e não pode faltar palavra. Mas toda igreja tem que ter limites. Sabe até onde pode ir e onde não pode ir. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ai, Jesus! Vamos lá. Então, tenho que tirar foto desse quadro aqui também, para me inscrever outro quadro para vocês. Não sei porque eu estou filmando. Foi um erro aqui de cálculo. Beleza. Vou apagar agora para poder passar base da ata de Salomão, para vocês verem o porquê que o povo não queria construir. De certa forma, é até relevante, né? O templo tinha pedra de mármores, ouro, era tudo sofisticado. Agora o povo não consegue fazer o que Salomão fez. Mas Deus não quer que o que Salomão fez, o povo faça. Deus quer aquilo que o povo tem condição de fazer. Entendeu? Aí ele pede para trazer madeira e aquela coisa toda. Vamos lá, ó. Só empregado de Israel, Salomão tinha 50 mil de Israel, tá? Isso aqui é soldado de Israel, tá? Só pessoas de fora, que Salomão contratou mão de fora, estrangeira, 130 mil. Só de ouro, de prata, eu não vou nem falar do altar, não, tá, gente? Não vou nem falar do altar, não vou nem falar das pedras preciosas. Aí as referências bíblicas você pode juntar, ó. Primeiro, Crônicas. Vinte e dois. Primeiro Crônicas, vinte e nove. Primeiro Reis, 5. Segundo Crônicas, 4.
2. Você juntando 1 Crônicas 22, 1 Crônicas 29, 1 Reis 5, 2 Crônicas 2, você vai chegar a essa somatória aqui. Tudo com base bíblica. Tá? 50 mil trabalhadores de dentro de Israel, Salomão contratou. Ele contratou 130 mil de estrangeiros, tá? Aí, em todo relato, nos anais históricos da historicidade bíblica, você vai ver quantos que esses aqui ganhavam, quantos esses aqui ganhavam, quantos saíram, quantos entraram, entendeu? Isso aqui é o básico da ata, tá? Para você ver que se a Bíblia é o nosso manual e o próprio Salomão no templo teve a ata, a igreja tem que ter a ata. Não é desconfiança, não é alfinetar, não é. É exigir que a Bíblia seja levada na totalidade, tá bom? Às vezes a gente pode achar assim, mas fulano de tal tá muito criterioso. Não, é levar a Bíblia ao pé da letra, tá bom? Então isso aqui eu estou falando para vocês, porque amanhã depois, se alguém exigir, vocês amanhã vão ser pastores, nós temos pastores aqui como alunos, então vocês vão saber, não, o membro não está alfinetando, não está sendo criterioso, rígido demais, não. Ele está exigindo algo que é bíblico, tá? Aí vai dizer aqui, ó, 3 toneladas de ouro, ó, 3.780 toneladas de ouro, tá bom? 35 mil toneladas de prata, 35.595 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze, 3.500 toneladas de ferro. Tudo isso aqui vocês vão encontrar em 1 Crônicas 22, 1 Crônicas 29, 1 Reis 5 e 2 Crônicas 2. Aí vamos lá, ó, para vocês verem aqui. Isso tudo aqui tá sem contar as madeiras de lei, pedras preciosas, que tanto foram que não deu para colocar no papel, de tantos que eram. E observe isso aqui, só para a gente poder finalizar essa parte aqui. Todo o material, eles vinham pré-moldados. Não se ouviu no templo serrar de serrote, não se ouviu bater de martelo, não se ouviu barulho dentro do templo. Tudo veio de fora, trabalhou fora, para se encaixar no seu devido lugar. Ok? A guisa também de informação, nos primeiros 4 anos de reinado de Salomão, ele vai exterminar os inimigos, tá? Que vocês têm que ter uma noção que não adianta você reinar com o inimigo dentro. O reino na mão de Salomão cresceu 10 vezes mais do que na mão de Davi. Quando Davi assumiu o reinado de Israel, Jerusalém tinha 9.750 metros quadrados, quilômetros de metros quadrados. Quando Salomão assumiu o reino, depois de 4 anos, já tem 97.500 quilômetros quadrados, ou seja, o reino cresceu 10 vezes mais. Por quê? Planejamento. Tá? Toda igreja tem que ter o quê? Planejamento eclesiástico. Isso se chama gestão administrativa ou gestão eclesiástica. Tá bom? Por quê? Porque Deus trabalha com ordem e com decência. Vamos lá, gente. Apostila. O período foi relativamente tranquilo, pois os persas permitiam aos judeus o livre exercício de suas instituições religiosas. A Judéia era dirigida pelo sumo sacerdote, que prestavam contas ao governo persa. Fato que, ao mesmo tempo, permitiu aos judeus uma boa medida de autonomia e rebaixou o sacerdócio a uma função política. Depois vou tirar a foto aqui para poder colocar no grupo. A Pérsia e o Egito,
envolveram-se em constantes conflitos. Durante este período, e a Judéia, situada entre os dois impérios, não podia escapar do envolvimento. Durante o reino de Artaxerxes III, muitos judeus engajaram-se numa rebelião contra a Pérsia. Foram deportados para a Babilônia e para as margens do mar Cáspio. Deixa eu tirar a foto aqui para a gente colocar também no grupo. Ok?